Aleluia! Ô glória! Olha nós aqui novamente. Olha nós aqui outra vez, né? Olha nós aqui outra vez para poder dizer que o Senhor é bom. Olha nós aqui mais um dia para poder dizer que o Senhor ele é poderoso, que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre e é eternamente. Aleluia! Sabia que o Senhor, nosso papai, o nosso Deus, ele trabalha em prol da minha vida e da sua, em prol da minha família e da sua família. Deus, ele trabalha a todo momento, de dia e de noite, para poder ver, fazer com que, não é ver, fazer com que eu e você vivamos uma vida segundo a vontade dele. Sabia que o Senhor, ele trabalha constantemente até quando eu e você estamos dormindo. Deus está nos dando aquilo que a gente está precisando? É, olha que benefício, olha que graça, né? Olha que graça. Quer dizer, a graça é um favor que a gente não merece, é uma dádiva de Deus que a gente não merece, que a gente não trabalha para ter. E muitas das vezes estamos achando que temos que fazer algo para Deus nos dar algo. Só que o Senhor pede é tão somente obediência e nenhum sacrifício, é só obediência. Agora, para quem não sabe obedecer, ser obediente se torna um sacrifício. E eu estou falando com conhecimento de causa, porque aqui está uma que de obediência não sabia nada. Pode perguntar aos meus criadores, né? Por que eu digo os meus criadores? Porque como eu não tive mãe, então eu fui criada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho na casa de um tio, um pouquinho na casa de outro, né? Um pouco com meu pai. Então foi assim, um pouco com meus avós, a maior parte, né? Com meus avós maternos. Então eu não era fácil de obedecer, queridos. Eu não tinha, como eu não conhecia a Deus verdadeiramente, então eu não sabia obedecer. Então quem não obedece a Deus, não obedece a mais ninguém. Quem não teme a Deus, não teme a mais ninguém. Quem não ama a Deus, também não ama a mais ninguém. Quem não ouve Deus, também não ouve ninguém. Finge que ouve, mas não ouve. E assim era eu. Então, o Senhor, o nosso Papai, o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa do céu, ela trabalha em prol da sua vida. E o que é que Ele quer de nós? Obediência e gratidão. Olha que maravilha, que maravilha. Passamos um mês trabalhando 26 dias, né? Na maioria das vezes, 26 dias no mês para poder ter um salário, né? Para poder ter aquele salário acordado, enquanto o nosso Deus, ele trabalha dia e noite para que eu e você vivamos uma vida regalada em cima da terra. Aí você pode dizer, Eliana, mas eu não vivo uma vida regalada. Mas a vontade de Deus é essa. E é por isso que ele vem todo dia nos instruir um pouquinho para que nós cheguemos no lugar que ele determinou para que nós cheguemos. Sabia que existe pessoas que vivem uma vida regalada com um salário e não alto. Eu estou falando de salário baixo, estou falando de salário mínimo. Sabia que tem gente que vive com uma vida regalada, enquanto tem outro que recebe 7 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil e que estão assoberbados de dívida e que nem dormir consegue? Queridos, por que isso? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos nos diz isso. O livro de Salmos nos diz isso. Provérbios de Salomão, com toda a sua sabedoria, também nos diz isso, que o princípio do Senhor, né? Ser sábio. O princípio para ser sábio é temer a Deus. Então, quem não teme a Deus pode ganhar o dinheiro que for de 30 mil, quantos mil for, queridos. Quantas pessoas que você conhece aí que está ganhando milhões e que estão assoberbadas de contas? É por aí.
tá bom? Só que hoje a gente não veio falar isso, tá bom? Eu tô falando aquilo que o Senhor está depositando no meu espírito, porque muitas vezes pensamos que quem ganha muito dinheiro é que é feliz. O outro que não casou acha que quando casar vai ser feliz. O outro acha que vida boa é ter um carro. Aí tem um carro, não vê que a vida não é boa. Casa e vê que não tá feliz. Passa 7 anos na faculdade para poder ter um diploma, não que eu seja contrária, e aí passa a ganhar um salário, assim, aí agora eu vou ser feliz. E vê que a felicidade não está nisso. Aí tem aquele pequenininho que ganha um salário mínimo no mês, mas que tem no Senhor as suas esperanças, que tem no Senhor a sua confiança, que é temente a Deus, que pratica o princípio da sabedoria ouvindo a Deus e é feliz e consegue fazer coisas que ninguém o ensinou, porque o próprio Deus é quem instrui para poder fazer e dizer aquilo que a gente precisa. Entendeu aí? Louvado seja Deus, guarda essas coisas, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus, Deus deu a oportunidade para Salomão, né? Falei aqui em Provérbios. Deus deu a oportunidade para Salomão para ele reinar, né? Até porque seus irmãos queriam até tirar a vida do próprio pai só para tomar o lugar, né? Seus não, né? E então acabou que ele pegou e pediu a Deus: Pai, me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Sabedoria para conduzir o teu povo. E ali Deus, na infinita misericórdia dele, deu a ele a sabedoria para conduzir o povo e ainda o fez o rei mais próspero, o homem mais rico, imagina, querido. E aí, no final da trajetória dele, ele escreve Provérbios, né? Ele escreve Provérbios e a gente vê ali a graça de Deus em Provérbios nos instruindo para poder a gente saber como nos conduzir. Se você nunca leu o livro de Provérbios, tire um tempinho, leia todo dia pelo menos 2 versículos de Provérbios. É tremendo. Hoje em dia você nem precisa estar com a Bíblia na mão, como eu estou aqui nesse momento, para poder ler a Bíblia. Leia no celular, aonde você estiver, dentro de um ônibus, dentro da sua condução, aonde você estiver. Leia 2 versículos pelo menos por dia de Provérbios e você será sábio, tendo o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. Aleluia. Ali ele vai escreve Provérbios e nos deixa tantos conselhos, inspirado pelo Espírito Santo, para que eu e você saibamos como nos conduzir. Amém? Eu já falei demais até aqui. Vamos falar com o nosso papai, vamos falar com o nosso Abba. Amém? Pode ser? Você me ajuda? Você me acompanha? Você concorda com aquilo que estará saindo da minha boca? Amém? Vamos lá, Paizinho. Nós queremos dizer nesse dia que nós te amamos e que nós somos gratos a Ti porque o Senhor é a própria sabedoria e que o Senhor nos dá essa graça de ter a Tua sabedoria nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Gratidão a Ti por nos sentirmos amados por Ti. Obrigada pelo Teu inefável amor. Obrigado, Pai. Não tem palavras, Senhor. Não tenho palavras para poder te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo dom da vida, obrigada pelo vestir, o calçar, obrigada por ter um lar para morar, obrigado pela água, Deus, pelo ar que respiramos. Muito obrigada, Jesus, por tudo que tu tem feito. Obrigada, Deus, pelo nosso direito de ir e vir. Obrigado, Senhor. Rendemos graças a Ti, a família que nós temos, os amigos que temos, Senhor.
Muito obrigada, Jesus. Obrigada até mesmo pelas tribulações, obrigada pelas tentações, obrigada pelas provações, Pai, porque são tudo isso, esse conjunto de coisas que tem feito com que nós cresçamos em Ti, Pai, e que nós passamos a ser melhor para os nossos semelhantes e também para Ti, meu Pai. Ó Espírito de Deus, te rendemos graça nesse dia, Pai. Rendemos graça nesse dia, e nesse dia a palavra é gratidão, Senhor. Gratidão pelos teus feitos, Pai. Não temos palavra, eu não encontro palavra, Senhor, no meu vocabulário, Jesus. Não encontro palavra no meu pequeno português, Senhor, para poder te agradecer tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Obrigada pelos livramentos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela nossa saúde. Obrigado também, Deus, pelas vezes que adoecemos, porque ali nós aprendemos a como cuidar do bem maior que tu nos deste, que é a nossa saúde, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pelo Senhor nos dar libertação, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela tua força em nós, que nos faz acordar todo dia, Pai, e vir aqui, Senhor, e dizer que tu és bom. Sabe que nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Senhor colocar força em nós para nos levantar. Obrigada pelo Senhor colocar força em nós para vir falar que Tu és bom o tempo todo. E o tempo todo, Senhor, é bom. Ainda que nós sejamos maus, Tu continuas bom para conosco. Obrigada pelo Senhor nos dar o sol e a chuva em cima daqueles que praticam justiça e até para os injustos. Obrigado, Pai. Rendemos graças a Ti. Nos perdoe, Pai. Esse é o único pedido que eu quero te fazer neste dia. Nos perdoe por sermos injustos e muitas vezes cobrar de Ti aquilo que é nós que não fazemos, Pai, porque a tua palavra ela é clara. Se esforce e eu te ajudarei. Nós precisamos fazer a nossa parte. Perdoe-nos, ó Pai. Perdoe-nos pelas multidões das tuas misericórdias. Nos ensina a ser como o Senhor. E é esses dois pedidos que eu faço a ti. Perdão e nos ensine a ser como o Senhor. Nos ensine a ser como Jesus Cristo. Obrigada por essa pessoa linda que está aqui me assistindo. Eu sei que foi o Senhor que trouxe ela até aqui. Rendemos graças a Ti, dizendo que nós Te amamos, Trindade Santa. Amém. Gente, eu queria ter palavras. Eu queria ter palavras para poder descrever a graça que eu estou sentindo nesse momento, a presença dele. Você consegue sentir a graça dele aí? Aleluia! Você consegue sentir a graça do nosso Pai? Aleluia! Você consegue sentir aí a presença dele? Você me acompanhou nessa oração, você consegue sentir isso? Isso é melhor do que qualquer coisa, querida. Aleluia! Ter a graça, a presença, sentir o amor dele, sentir o aconchego dele. Oh, amado da nossa alma. Obrigado, Jesus. Faz essa pessoa sentir isso que tu tá me fazendo sentir nesse momento. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Se você me acompanhou nessa oração com atenção e sentiu essa graça que eu estou sentindo nesse momento, essa presença gostosa do nosso papai, coloca aqui nos comentários aqui abaixo. Aleluia. Testifica, aleluia, para mim poder saber que não só sou eu que estou sentindo isso, mas que você também está sentindo a presença dele aí do outro lado. Amém? Glória a Deus, não tem como permanecer sem
sem lacrimejar aqui os olhos, porque a presença dele, ela é tão grande, o amor dele é tão grande que nós, criatura, filhos dele, criatura porque fomos criados por ele, e filhos porque ele de fato é o nosso Pai, não tem como a gente não se desmanchar diante de um amor tão grande. E o interessante é que eu quero compartilhar isso com você, que há muito tempo eu precisava do amor do ser humano, eu precisava que o ser humano me dissesse: eu lhe amo, para eu me sentir amada, eu gosto de você, para eu me sentir aceita. Mas chega um momento que a gente mergulha tanto em Deus e que, independente que o ser humano ame ou não, a gente se sente amado. Interessante que o ser humano nos aceite ou não, a gente se sente aceito. Ainda que o ser humano nos complete, que não tem como o ser humano completar outro ser humano, a gente se sente completo, se sente pleno. E eu desfruto disso, queridos, pela misericórdia de Deus. Não falo isso com soberba, não falo isso com prepotência, com arrogância, não me entenda mal. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu quero que você também desfrute disso, e é por isso que eu venho aqui todo dia contar um pouco das minhas experiências com Deus, para que você também viva isso. E o interessante é que quando a gente se permite ser amado por Deus dessa forma, ser cheio dele dessa forma, transbordar ele em nós, os seres humanos que nos rodeiam, por mais ruim que eles sejam, eles acabam sendo influenciados, porque ainda que eles venham nos fazer mal, nós vamos com o bem, com o amor, entendendo de o porquê que ele não que o outro não faz aquilo que eu faço, porque ele não encontrou ainda o que eu encontrei, ele não vive o que eu vivo, ele não sente o que eu sinto, ele não tem o que eu tenho. Aleluia. Então eu tenho que repassar, transbordar aquilo que está dentro de mim, que é Deus. Aleluia. Que é o nosso Pai. Então, quando a gente consegue fazer isso, ou o outro muda, de, muda a maneira de viver, ou então vai ter que sair de perto de mim, de você, porque não vai suportar, não vai suportar a glória de Deus, queridos. Uma pessoa, não sei se você já viveu isso, uma pessoa que não sabe viver, uma pessoa que não sabe viver dentro dos padrões de Deus, não consegue viver ao lado de quem é cheio da presença dele. Não consegue. Aleluia. Aí tem aqueles que acham que é bobinha, é bobinho, é um ingênuo. Vou aplicar para cima dele porque é um bobo. Vou aplicar para cima dela porque é uma boba. A Leila Barabalava sobre não sabe o tamanho do Deus que eu e você temos. E aí essas pessoas, elas não conseguem viver ao nosso lado. Elas não conseguem porque vê que tudo que elas praticam, nós temos sempre uma palavra de amor, de sabedoria da parte de Deus, não é de nós, da parte de Deus para poder repassar e a pessoa se sente confrontada. Você sabia que a presença de Deus em nós confronta quem não sabe viver isso, queridos? Sabia também que às vezes Deus cria situações até adversas, situações ruins, só para que eu e você transborde a essência dele que está dentro de nós? Aleluia. Vamos para a palavra. Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando em Salmos 27. Glória a Deus, Salmos 27 é a palavra que o Senhor me deu hoje para poder a gente tá meditando. E eu tenho certeza que Deus tem instrução mais ainda, né? Porque essas coisas que eu falei, queridos, não é sabedoria humana, tá? Eu não tenho sabedoria humana para falar essas coisas, mas é o próprio Deus que, pela misericórdia dele, está dentro de mim e que me faz vir aqui
para poder falar essas coisas. Amém? Vamos lá, Salmo 27, não é 127, é 27, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei? Aqui o salmista Davi, ele está dizendo que Deus é a luz dele e a salvação dele, e que ele não deve temer a mais ninguém. E quando se fala não temer a mais ninguém, não é que agora eu vou estar confrontando o outro, não é que agora eu vou estar desobedecendo o outro, que eu vou estar infringindo as leis para infringir o outro. Não, não é isso. Uma pessoa, como eu disse agora há pouco, uma pessoa que teme a Deus, ela também teme ao seu semelhante. Uma pessoa que teme a Deus, ela também sabe se comportar diante do ser humano, do seu próximo. Porque se eu temo a Deus, eu não vou tirar o direito do outro. Até porque, queridos, quem tira o direito do outro, na verdade, está planejando, está projetando o seu futuro, o próprio futuro lá na frente, para passar por injustiça. Vou explicar melhor. Quem pratica uma injustiça hoje já está planejando o futuro dele ou dela lá na frente para receber, colher injustiça. A lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, quem faz injustiça hoje comigo está planejando a colheita dela lá na frente. E eu que fui injustiçada, você que foi injustiçado, você vai colher a justiça de Deus a favor de você. Aleluia. Então, quando ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Quer dizer, de quem eu vou ter medo? Eu não tenho que ter medo de ninguém. Aleluia. Se eu temo a Deus, se eu tenho Deus como a minha luz, como a minha salvação. E não é só salvação de vida eterna, mas é salvação das problemáticas da vida aqui em cima dessa terra. De qualquer coisa que você possa vir a imaginar ou a passar na sua vida. Deus é aquele que nos salva, quer dizer, é aquele que nos livra, é aquele que nos dá suporte para suportar aquela adversidade que nós temos que passar. Eliana, nós temos que passar? Temos que passar para aprender a ser perseverante, para ter sabedoria naquilo, para ser experiente naquilo e para quando a gente sai, para poder sair daquela situação, quando a gente sai daquela situação, a gente sai cheio de experiência para poder repassar para os outros. Aleluia! Continuando aqui, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aleluia! Olha a importância de ter o auxílio de Deus nas nossas vidas. E quando nós temos o auxílio de Deus, queridos, não é para poder fazer o que eu e você quer, tá? Por favor. Por isso que muita gente vive frustrado, porque acha que vai fazer uma campanha, acha que vai fazer um voto, vai fazer não sei o quê, para poder Deus fazer aquilo que ela quer. Não é assim, queridos. Outros acham que tem que se vestir com um saco. Pelo amor de Deus, Deus não pediu a você sacrifício. Entenda, compreenda a palavra de Deus. Peça instrução, revelação de Deus para poder entender a palavra. A palavra de Deus diz que Ele não nos pede sacrifício. O que Ele pede para mim e para você é obediência. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós temos o Senhor como nosso auxílio, nós não devemos temer a nada. Não devemos temer a nada, ter medo de nada. Quantas pessoas temendo tanta coisa, queridos? Nós passamos, posso dizer assim, né? Nós passamos pela pandemia e lá no início, eu lembro que tinha pessoas, queridos, que não aceitavam nem um abraço. Nem um abraço, não aceitavam um abraço. Quantas pessoas o Senhor dizia para mim, ela está com medo, ele está com medo, vá lá e pergunte. Pergunte não, ele dizia, vá lá e dê um abraço. E eu chegava naquelas pessoas e dizia, eu posso te dar um abraço? E a pessoa dizia não.
Não, não pode, né? Porque você sabe que agora não está podendo abraçar. Oh, queridos, em nome do Senhor Jesus, se eu creio em Deus, se eu creio em Deus, por que que eu vou deixar de acreditar que Ele pode me livrar das situações, das adversidades? Eu não vou me tentar, não vou tentar a Deus, a me expor ao perigo. Aí você pode dizer, mas um abraço naquele tempo não era se expor ao perigo? Se era Deus que estava mandando, o próprio Deus que estava mandando, ele iria nos guardar. Aleluia! Ele iria nos proteger. E queridos, tem abraço que cura doenças inimagináveis. Tem abraço que cura doenças incuráveis, porque o amor, ele cura. E aí eu lembro de uma das pessoas que durante a pandemia o Senhor me mandou abraçar e ela já fez logo assim, né? E aí o Senhor disse para mim, eu saí de perto dela, eu digo, pois então que a paz de nosso Senhor, essas foram as minhas palavras para ela, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e que o amor dele esteja dentro de você para você repassar para outras pessoas. E quando eu saí de perto daquela pessoa, Deus disse para mim, o Senhor disse, ela vive reclamando porque as pessoas não dão amor a ela. Ela vive reclamando porque as pessoas não demonstram amor por ela. Ela reclama da família porque a família não ama ela, porque os amigos não amam ela. E aí, na hora que encontra um estranho para querer dar um abraço e não aceita. Então, quantas pessoas durante a pandemia, queridos, estiveram no desespero? E você pode perguntar a mim, Eliana, você não teve? Eu digo não, eu falo para ti não. Não estive no desespero, porque eu sei em quem tenho crido. E se eu já tivesse saído de cima dessa terra, nesse momento eu estaria vivendo uma vida melhor, superior a essa que eu estou vivendo aqui nesse momento, porque eu estaria nos braços do meu Pai. Eu estaria de volta à minha casa, ao lar celestial, ao lar paternal, quer dizer, a casa do meu Pai. Aleluia! Eu tenho essa certeza. Glória a Deus, e todos cristãos, todos aqueles que creem em Deus deveriam ter a mesma certeza. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aleluia! Glória a Deus, que palavra linda! Glória a Jesus, quem tem Deus, quem tem Ele como o seu Deus, o seu Pai, o seu amigo, e que anda nos conselhos dele, como esses que ele está nos dando aqui, 27 minutos de conselhos dele, pela misericórdia dele, e eu estou aprendendo e eu estou pegando o que ele está falando. Não tem que temer, seja lá qual o inimigo possa nos afrontar. É o inimigo ser humano? É o inimigo de Satanás e seus demônios? É o inimigo da doença? É o inimigo da finança? É o inimigo da injustiça? Não tema, não tenha medo. Isso é passageiro, isso vai passar e a qualquer momento o Senhor vai fazer você chegar no lugar que Ele determinou. Amém? Não tenha medo, porque olha o que é que diz o salmista Davi. Quando os malvados, porque isso hoje nós vivemos. Quando os malvados, nossos adversários, os nossos inimigos, vierem contra mim e contra você, querendo comer até as nossas carnes, o que é isso? Tirar tudo que nós temos, tirar a nossa paz, tirar a nossa fé, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa alegria. Aleluia! O que é que irá acontecer? O que é que o salmista diz aqui? Eles tropeçarão e cairão. Que maravilha! Aleluia! Eu tenho certeza que você tem testemunhos para contar de pessoas que tentaram se levantar para te atrapalhar na sua caminhada. Pessoas que se levantaram, adversidades que surgiram, doenças que surgiram, tristezas que vieram, falta de fé, fé oscilante,
E hoje você está aqui, cheio de fé, crendo que o Senhor tem muito mais para fazer e te fazer viver em cima dessa terra. E depois que a gente sair desta terra, iremos voltar para a casa do nosso papai, para os braços dele. Tem coisa melhor, queridos. Aleluia. Eles irão cair. Eles não irão conseguir resistir diante da graça, da glória de Deus que está na minha e na sua vida. Verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aleluia. Tenhamos essa mesma confiança que tinha Davi. E para nós termos essa confiança que tinha Davi, nós temos que nos relacionar com Deus para saber quem Ele é. Jamais Ele vai deixar que os nossos inimigos continuem de pé diante de nós que tememos a Ele, a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que um exército, ainda que muitas pessoas se acheguem para poder nos assoberbar, para nos atrapalhar, para querer nos tirar do nosso foco, do nosso caminho, ainda que uma guerra espiritual se levante, ainda que venha Satanás e seus demônios, ele e a corja dele toda, o Senhor nos livrará. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Eu não sei o que é que você está passando, mas nesse dia Deus usa a minha boca pela misericórdia dele para dizer: para que você está temendo? Para que você, ao invés de estar olhando para Deus, está olhando para o problema? Para que ao invés de estar olhando para Deus, você está olhando para as finanças que não tá boa, para a doença que está te afrontando, para o ser humano que está te caluniando, para Satanás e seus demônios que estão te atrapalhando? Para que? Olhe para Deus. Aleluia! É nele que deve estar a sua confiança. Ainda que uma guerra se levante, o Deus dos céus, aleluia, o meu e o seu Pai, ele nos livrará. Aleluia! Glória a Jesus! Você pode dar glória a Deus, você pode dizer: Pai, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Deus, obrigado pelo teu auxílio. Deus, obrigada pelo teu carinho. Deus, obrigado pelo teu consolo, pelo teu afago. Aleluia. Por isso, agora eu entendo por que Deus me fez, queridos, fazer aquela oração. Não pense que eu planejo coisa para poder vir aqui dizer, não. Eu abro a minha boca e Deus vai falando. E aquela oração, Deus colocou no meu coração quando eu fechei os olhos para fazer uma oração só de gratidão. Aleluia! E os dois pedidos eu fiz para Deus somente. Um, que Ele nos perdoasse por querer ir até Ele, dizer que Ele precisa fazer quando eu ainda não fiz. E a palavra dele está dizendo que eu e você devemos confiar nele. Esse é o nosso papel, confiar nele, temer a ele, obedecer a ele. Aleluia! Ainda que um exército nos rodeie, quer dizer, ainda que todos fiquem contra nós, ele nos livrará, ele nos salvará, ele fará recuar quem está nos afrontando. Aleluia! Glória a Deus! Pratiquemos esta palavra, pratiquemos essa palavra. Nele deve estar a minha e a sua confiança, e não devemos ficar temendo, aleluia, ou com medo de seja lá o que venha tentar, aleluia, nos fazer parar, roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria. De maneira nenhuma, queridos. Pratiquemos, aleluia, aquilo que o Senhor está dizendo, e você entenderá que a alegria do Senhor é um fruto do Espírito, e se eu vivo pelo Espírito, eu estarei alegre, independente de que as coisas não estejam boas ao nosso redor. Eu, nesse momento, como muitos sabem, estou enfrentando, queridos, uma situação na minha família, na minha família, na minha saúde, muito séria.
aleluia, muito séria, que muitos não estariam nem trabalhando, muitos ficam pasmos de como é que eu estou aguentando trabalhar. É o Senhor que me dá força, é o Senhor que me dá essa alegria, aleluia. Glória a Deus, é o Senhor quem me faz vir aqui dizer, olha, Deus, ele pode fazer todas as coisas e eu sei que isso que eu estou vivendo nesse momento é só um processo, é só um pedacinho da trajetória, é só uma turbulênciazinha para chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Aleluia, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Deus. Quando ainda anteontem eu fui ao médico e eu tive que ser amparada. Duas pessoas, dois anjos de Deus me carregaram mesmo assim para poder eu chegar naquela sala. E novamente Deus colocou mais dois anjos para poder me fazer descer, me amparando mesmo. Um homem de quase 2 metros de altura ainda quis me carregar porque as pernas, elas não estão obedecendo. Os meus nervos, eles não estão recebendo a informação que o cérebro manda para o meu corpo para poder fazer. Mas eu ainda estou aqui para te dizer que Deus, ele pode todas as coisas, que eu e você não devemos temer a nada disso, ainda que as coisas ao nosso redor não estejam como deveria estar, é só uma pequena turbulência. Sabe quando a gente está viajando, que aí o avião ele chega naquele lugar onde tem aquelas nuvens muito grossas, ele passa naquela turbulência e ali ele sobe e sai daquelas nuvens e ali logo vem a calmaria e é como se você tivesse na sua cama, deitado na sua cama, sentado na sua cama, no sofá da sua casa e novamente quando ele tem que descer das nuvens, ele tem que aterrissar, ele passa, né, daquele local onde ele está e ele atravessa novamente as nuvens e passa naquele período de turbulência que é como se você estivesse andando numa estrada carroçal, numa estrada de buraco. Aleluia. Assim é a nossa vida. Há momentos de turbulência, mas é só para eu e você chegar no lugar que Deus já determinou. A minha e a sua confiança tem que estar no Senhor. Eu e você devemos estar com a nossa vida posta nele, confiando nele, aleluia, que ele vai nos fazer passar. Se é as finanças, ele vai te fazer superar. Se é a saúde, ele é o médico para te curar. Se é um advogado, se é injustiça, ele é o justo juiz para resolver a tua causa. Aleluia! Não tem adversidade que Deus não resolva, não tem problema que Deus não resolva. Glória a Jesus. Que maravilha, queridos. Eu gostaria de falar. Outro dia eu venho aqui para poder gravar esse salmo todinho, porque ele é lindo, Salmo 27. Aí eu gostaria de deixar aqui, ó, parar aqui só no último, que diz assim, ó, o 14 do 27. Diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quer dizer, espere no Senhor e continue animada, continue animado, continue pondo em prática a sua fé. Continue esperando no Senhor e faça aquilo que Ele está te ensinando, faça aquilo que Ele está te orientando e continue confiante que isso logo vai passar e você vai olhar e dizer: de fato, o Senhor esteve comigo. Você vai olhar para trás e ver: o Senhor me fez passar. Não sei se você conhece aquele texto de pegadas na areia, é mais ou menos aquilo. Hoje você pode estar enfrentando isso e achando: eu estou enfrentando tudo isso sozinho, cadê Deus que não está me ajudando? Vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai ver só duas pegadas e você vai dizer: passei sozinha, o Senhor vai dizer: não, eu carreguei você, ó, no colo, era eu te carregando no colo. O que você está passando, saiba que Deus está te carregando, né, Galavarácia, no colo dele. Você só está conseguindo passar porque ele está, ó, te carregando nos braços dele. Aleluia! Espera no Senhor, anima-te
e Ele te fortalecerá. Fortaleça o seu coração, o seu ânimo, a sua fé e espere tão somente no Senhor. Quantas vezes nós esperamos no homem, nós depositamos a nossa confiança no homem, no ser humano. Eu estou dizendo homem no ser humano. Confiamos na justiça, esperamos na justiça terrena, aleluia, e deixamos de confiar em nosso Pai. Aleluia, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele depositou no meu espírito, isso foi o que Ele depositou em mim e é o que eu posso repassar. E o que passar disso aqui, se eu tentar continuar falando, já é de mim. E de mim, de Eliana, você não tem nada para ser instruído, porque eu não tenho sabedoria, eu não tenho palavras para poder te ensinar nada. E aqui eu já estou parando, dizendo que o Senhor, o Deus, o nosso Pai, continuará te abençoando, porque essa é a vontade dele. Não esqueça que a mão dele, as mãos dele, não é é as duas mãos dele estão estendidas para te abençoar. E ele diz na palavra dele: a minha mão não está encolhida para que não possa te abençoar, te livrar. Mas entenda que isso é só uma turbulência e ela vai passar. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Compartilhe essa palavra. Você sabe que tem alguém precisando ouvir uma palavra dessa de esperança? Compartilhe ela para essa pessoa. Compartilhe essa palavra nas suas mídias sociais. Fale para as pessoas deste canal, queridos. E este canal aqui, ele é tão somente para nos instruir acerca da palavra de Deus. O Senhor Jesus te recompense pelo seu compartilhamento. O Senhor Jesus te recompense por você se inscrever neste lugar, por você fazer parte desta família, por você me ajudar a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa que foi liberada. Saiba que aqui abaixo tem muitos vídeos gravados, onde Deus, pela misericórdia dele, tem me inspirado para vir aqui falar, para servir de alento e de instrução para mim e para aquele que vem aqui assistir. Obrigada de coração.